Estamos de volta, terceiro bloco do nosso programa de hoje. Converso com a doutora Jéssica Mingardo. Doutora, você me permita só um minutinho? Eu tenho que mandar um recado aqui para os meus amigos telespectadores. Eu sei que nessa hora aqui a gente está falando para muita gente famílias que têm crianças. E eu queria falar sobre algo que está me preocupando bastante. O Brasil, através do SUS, tem o melhor programa de vacinação do mundo. O Brasil é uma referência em vacinação. Nós tivemos aqui durante muito tempo campanhas de vacinação. Eu já estou há muito tempo acompanhando isso, desde que eu era criança participava dessas campanhas de vacinação, e o Brasil sempre se dedicou a isso. Campanha da vacinação contra a febre amarela, contra a varíola, varicela, sarampo, cachumba, que antigamente o pessoal lá do Nordeste chamava de papeira, que é aquele inchaço que dá aqui no rosto. Enfim, e o Brasil sempre foi muito bem nessa área. Havia uma doença que preocupava todo mundo, que era uma espécie de medo que todo pai e toda mãe tinha, que era a poliomielite. Poliomielite, quando atacava a criança, deixava uma sequela feia. Normalmente pessoas com aleijões, sempre de limitação nas pernas, no corpo. Enfim, era muita coisa, bastante complicado. E o Brasil conseguiu vencer a polio através de uma campanha em que tinha aquela figura lá do Zé Gotinha, que todo mundo conheceu. O Brasil venceu aquilo. De repente, eu não sei o que houve, eu nunca perguntei a ninguém quem era o fabricante da vacina. Eu simplesmente tomava vacina. Era aquela vacina de injetar, né, uma agulhada no braço, ou então aquela da gotinha, que era da polio, ou da BCG também, que era também uma gota na boca da criança. Eu nunca perguntei a ninguém. Aí veio a pandemia aí com a Covid e o pessoal começou a perguntar: de quem é essa vacina? Tem uma vacina que não presta, tem uma que vira jacaré, tem a outra que vira onça, tem a outra que... Então, esse negócio é uma bobagem que não tem mais tamanho. Esta semana, a gente viu aí que no mundo, uma onda de Covid está voltando. Esta Covid que está voltando, segundo informações que eu tive do meu médico, Dr. Vieira, é uma mudança no vírus Ômicron, que foi aquele do ano passado. Ninguém sabe qual é o tamanho, mas já se sabe que ela tem um poder de contaminação muito grande. Ou seja, eu posso passar para a doutora Jéssica, que pode passar para o marido, que pode passar para o filho, enfim. Essa coisa é bastante complicada. Então, eu trago hoje um recado do doutor Vieira. Ele está em Manaus e ontem eu conversei com ele e ele me pediu que fizesse isso aqui. Doutor Vieira, há 2 anos, foi quem ele e a sua equipe, doutor Vança, doutor Edgar, lá do Hospital das Clínicas, me curaram da Covid. Eu sei exatamente o que eu passei e é por isso que eu estou me dedicando a falar a respeito desse assunto com vocês. A Covid mata. A Covid deixa sequelas. A Covid é uma doença que a gente não pode brincar com ela. Então está na hora de falar para vocês o seguinte: não brinquem. Não há possibilidade de tomar outra vacina. Eu já tomei as 4. Eu perguntei para ele, eu vou ter mais uma? Ele disse, no dia que surgir uma outra dose de reforço, vai ter que tomar. Mas até agora não existe essa 5ª dose. Então essas 4 são suficientes. Agora, o que você precisa é ter cuidado, Léo. Você tem que usar a bendita da máscara. Eu estou trazendo essa daqui, escura, que é para dizer para você o seguinte, que de novo é utilizá-la. Se você usa ônibus, se você vai para balada, se você vai para algum lugar que tenha muita gente, usa, por favor, a máscara. Não se descuide disso, porque a Covid mata. A outra coisa é o seguinte: existem muitas pessoas que tomaram a primeira dose e não tomaram a segunda. Existe vacina à disposição de todo mundo, 2ª, 3ª e 4ª dose. Aqui em Rondônia não falta vacina para ninguém. Da mesma forma, não falta vacina para as crianças, que tem que voltar para aquele calendário vacinal, que é o que impede que a criança tenha doença lá na frente. Tem mais. Quem é da minha idade, a turma que o pessoal chama de melhor idade, não é nada de melhor idade é 20 anos. Mas essa turma da melhor idade
tem que tomar a vacina contra a gripe. E isso aí é de todo ano. Estou falando agora em dezembro, porque em janeiro começa de novo esse calendário vacinal. E porque daqui a pouco é Natal e vai todo mundo se confraternizar e vai todo mundo fazer baile no primeiro do ano, né? Aquele mundo de gente para tudo que é lado, e aí essa porcaria dessa Covid pode voltar. Tá dado o recado? Então tá. Então vamos voltar ao assunto aqui, que é a transposição. Eu acho que é necessário falar isso, né, doutora? Sim, com certeza. Você tem filhos também? Tenho. Tem. Tá todo mundo vacinado? Tudo bem, graças a Deus. E é tudo de graça ainda por cima. Eu não entendo como é que a pessoa recebe vacina de graça e não toma. Pelo amor de Deus, lá nos Estados Unidos, lá na Europa, você tem que pagar um absurdo para ter essa vacina. Aqui é de graça e o pessoal não se atenta para isso. O que falta a gente conversar? Eu acho que está na hora da gente continuar falando de beronianos. Não, eu vou antes de falar de beronianos, o Marcelo já está preparando ali para mim a relação dos 68 beronianos que perderam a oportunidade, partiram lá para o outro lado e não tiveram a oportunidade de ser transpostos. Vou perguntar, inclusive, como é que fica a situação das pessoas que não foram transpostas, mas que têm uma família, filhos, esposa, marido, como é que fica esse pessoal. Mas antes disso, eu queria saber como é que está a questão da transposição agora, das outras classes de trabalhadores. Certo. Aqui, voltando para as empresas, né, essa cidade de economia mista, Serum, Teleron, Caerd, tem avançado administrativamente. Né? Os primeiros deferimentos aí em relação à Teleron, que também... O que eles faziam com a Teleron? Eles pegavam o parecer do Beiron e os primeiros deferimentos era por analogia. Porque a Teleron ela foi uma subsidiária, né? Então, doutor, o nome disso não é analogia, o nome disso é burrice mesmo. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer isso aqui assim, que a gente é burro, mas a gente é burro com lógica. Então é isso aí, a burrice e lógica. Exatamente. E aí, os primeiros foram indeferidos em razão disso. Mas conseguiram administrativamente romper isso, e aí tem um grupo da Teleron muito forte que conseguiu, lá em Brasília, várias reuniões, conseguiram romper esse entendimento, desmembrar a Teleron de Beiron, né? E aí o Beiron ficou no sofrimento sozinho. E então a Teleron começou os primeiros a serem deferidos, inclusive muitos já trabalhando, até mesmo na SAMP daqui, na DGEP, em vários locais aqui de Porto Velho, à disposição, já trabalhando pela Teleron, retornaram aos quadros. Perfeito. E aí com isso vieram Caerd também e Seron. Só que da Seron tem uma especificidade, eles exigem que a pessoa tenha mantido o vínculo até 2018, quando houve a privatização. Perdão, se ele tivesse já saído da Seron por algum motivo antes de 2018, então o entendimento é que seja indeferido. Indeferido administrativamente. Administrativamente. Isso. E aí, qual é o caminho, doutora? E o caminho só nos resta romper essa barreira judicialmente. Até o momento nós não temos ainda nenhum precedente igual surgiu do Beiron em relação à Seron, mas já tem processos em andamento que eu acredito que brevemente a gente vai poder trazer aqui. Me diz uma coisa, a tendência, como aconteceu esse fato do Beiron que forma uma jurisprudência, a tendência é que isso também possa acontecer com relação ao pessoal da Seron? Sim, com certeza. O caminho é esse? É o caminho. Então, por analogia, e agora não é mais por burrice, agora é por analogia deve acontecer. Isso, é o mesmo caminho aí com o entendimento, né, dos magistrados, dos desembargadores, justamente com essa humanização. Na verdade, isso surgiu desde o julgamento da ADI em 2020, quando o STF já disse, né, que a transposição é uma excepcionalidade, né, que não deve ser comparada com concurso público, que não deve ser aplicado o mesmo tratamento que hoje é para um concurso, os níveis de escolaridade, porque não se tinha à época. É uma mudança de entendimento, aliás, um entendimento humanizado do direito, né, da justiça. Exatamente, é brilhante. O voto, se tiver a oportunidade de ler na íntegra, o STF foi brilhante nesse sentido. Quem foi o relator? Olha, eu não me recordo agora quem foi. Mas vou procurar, vou dar uma lida. Mas eu vou lhe mandar, na oportunidade nós vamos publicar aqui também, a ADI 5935, que foi levantada a inconstitucionalidade da emenda, né? Perfeito. E aí no julgamento não, é constitucional, eles queriam derrubar a emenda 98. Meu Deus. E aí não, o STF disse, não é constitucional sim. Inclusive, aí veio brilhantemente discorrendo sobre toda a situação dos ex-territórios, do povoado, tudo que enfrentaram as situações precárias, enfim, é perfeito.
E eu utilizo muito isso nas peças processuais, né? E isso deve ser levado muito em consideração. Eu acredito que serve ali como uma massa na lacuna que eles tentam impor, né? Então, qualquer dificuldade que tiver em relação a tempo, a documentos, utilize o julgado do STF, né, nessa ADI, que é muito importante para que eles possam obedecer e tentar se sensibilizar com isso. Bom, doutora, eu vou lhe pedir um minutinho. Eu quero fazer assim, não é homenagem, porque a gente só homenageia. Homenagem é diferente de registro. Registro é, às vezes, você fazer uma homenagem, ou às vezes você prestar uma homenagem ou prestar com tristeza uma homenagem. E o que a gente vai fazer aqui agora no próximo bloco é exatamente isso. 68 beronianos deixam de passar para o quadro de transportes em função de terem morrido. E isso eu espero que alerte as autoridades de alguma forma para isso que vai acontecer a partir de agora. Porque tem muita gente que está nesse caminho. Nós não sabemos no próximo minuto se a gente vai estar vivo no próximo minuto. Mas a gente tem que ir cuidando dessas pessoas. E eu deixo uma pergunta para que a senhora desenvolva, que é o seguinte: quem não foi transposto e que deveria ter sido e que morreu, a família tem algum bem a receber, vai participar de alguma forma desse espólio que estaria ali à disposição dele? Eu estou indo para o intervalo, vou chamar Prontocorde, doutora Jéssica Mingardo retorna comigo daqui a pouquinho. E aí, você está gostando do programa? Está entendendo mais ou menos o que é que está acontecendo? Doutora Jéssica, antes de sair, o governador Marcos Rocha assume agora para um novo mandato. Assembleia Legislativa renovada, mas já há, pelas contas que os analistas de política fazem, 16 deputados alinhados ao novo ao governador Marcos Rocha. Você acha que isso ajuda também de alguma forma a transposição? Sim, acredito. Acredito. É uma força, sim, muito importante. Aham.